Bom dia, garotada do sexto ano, que já estão aí todos a postos para iniciarmos mais uma aula de história de hoje. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, nós estamos juntinhos aqui pelo aplicativo do Centro de Mídias para transmitir aí os saberes da aula de história. Então, se você não está preparado, pegue aí o seu material, seu caderno, sua caneta, seu lápis, para poder começar a desenvolver aí as habilidades. Também desejamos um bom dia para os nossos colegas, professores, que estão aí ligados no aplicativo do Centro de Mídias, motivando essa garotada para poder estudar. Mas quem irá ministrar a aula é a professora Janaína Jardim, que já está aqui preparadíssima para começar a desenvolver os saberes com a garotada. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, sexto ano. Bom dia aos professores que estão nos acompanhando, porque eu sei que depois desta aula, vocês farão, né, o seu plantão de dúvidas com os seus alunos. Olha só, hoje eu vou começar essa aula um pouquinho diferente, tá bom, sexto ano? Porque, professor Carlos, com o sexto ano dá pra gente fazer isso. Sim. O chat vai começar aberto para vocês. Então, o que eu quero? Vamos fazer igual na aula passada, está bem? Combinado? Vão aí relembrando o que a professora explicou na aula passada. Quais foram os nossos temas? O que nós conversamos na aula anterior? Já faz um tempinho, foi semana passada. Então, vão levantando aí os temas, o que vocês se lembram da aula passada. Se ficou alguma dúvida, também pode colocar, que o professor Carlos já vai levantar aí essas informações no chat, Sim, certo? Sim, mas antes aqui, a galera aqui, a nossa equipe técnica, a melhor equipe técnica de São Paulo, nós estamos observando aqui no chat que os estudantes estão dizendo que a imagem não estava aparecendo, né? Mas agora eu acredito que já está tudo ok. Então, e também estão falando do som, né? Então, a galera aqui, a turma, essa equipe técnica já está desenvolvendo aqui a correção, ok? Então, professora Janaína, vamos repetir aí algumas informações que a turma não ouviu no começo? Então, vamos lá. Sexto ano, combinados? Vocês vão colocar agora no chat alguns elementos da aula anterior. Então, vão relembrando aí a aula anterior, combinado? Mas antes, vamos ler as habilidades e o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos colocar na tela. Legal, vamos lá, gente. Se não estiver aparecendo aí o som, a imagem, vocês dão um toque aí que a gente já está vendo, ok? O pessoal está falando que apareceu a imagem, mas está sem o som. Vamos lá, então? Vamos ler, então, a habilidade do dia. Qualquer coisa a gente volta um pouquinho. Nós estamos em uma sala de aula. O tema da aula é a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vocês já começaram a estudar isso na aula passada. A habilidade que iremos trabalhar vai ser descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seus significados. Teremos como objetivos compreender a importância dos mercadores, dos relatos que faziam de suas longas viagens e as motivações que os levaram a enfrentar as incertezas dessas jornadas, no contexto das dinâmicas de circulação de produtos e culturas pelo Mediterrâneo. Então, vamos lá, sexto ano. Uma dúvida que ficou, alguns estudantes me perguntaram, é sobre a palavra fragmentação e desfragmentação. Porque na aula anterior nós falamos sobre a fragmentação do Império Romano. Então, o que é a fragmentação e o que é desfragmentação, professora? Olha só, fragmentação é só vocês lembrarem de um copo partido, se quebrando. Então, ele está todo fragmentado em pedacinhos. Foi isso que aconteceu com o Império Romano. Agora, desfragmentado é o copo inteiro. Desfragmentado, o copo está lá inteirinho, certo? E fragmentado, ele está cortado em pedacinhos. O que aconteceu com o Império Romano? Esse império que nós estamos estudando aí ao longo do terceiro bimestre. Olha só, começaram a chegar povos bárbaros, que nós já sabemos que são povos germânicos, e esses povos, eles ajudaram muito a construir uma nova lógica social,
política e econômica na Europa. Vocês se lembram que o imperador Teodósio, ele propõe uma divisão administrativa do Império Romano? Então, de um lado ficou o Império Romano do Oriente, que lá depois constituiu-se o Império do Oriente, que depois virou o Império Bizantino, certo? E do lado ocidental, nós temos aí o começo dessa nova lógica, que é o feudalismo. Do lado ocidental, o que aconteceu? Nós tivemos várias entradas de povos germânicos, várias populações que foram adentrando essa parte ocidental do Império Romano, e esses povos tinham religiões diferentes, formas de administrar ali o império de uma forma diferente. O que aconteceu aqui com a banda ocidental do Império Romano? Ele se fragmentou. Então, nós não teremos mais uma política centralizada, como nós tínhamos lá no Império Romano. Vocês se lembram? No Império Romano, nós tínhamos um imperador que administrava todo aquele vasto império. O Império Romano era muito grande, vocês sabem disso. Agora, nós estamos nesse contexto, olha só, sexto ano aqui, comigo. Professora, onde nós estamos agora na história? Em qual contexto nós estamos estudando? Nós estamos ainda na transição da Idade Antiga para a Idade Média, certo? E nós falamos sempre, essa transição ela não acontece de um dia para o outro, acontece aí durante um bom tempo e vários fatores vão culminar vão favorecer que se transforme de uma lógica de um mundo antigo para uma lógica de um mundo mais moderno, um mundo feudal. Está bem? Aí, hoje eu trouxe para vocês aqui um mapa mental. A gente não está tão bonito como os outros que eu trouxe, mas ele tem muitas informações importantes. Depois eu falo sobre o mapa mental. Mas antes, eu vou deixar para vocês a questão disparadora. E depois eu quero ver o que vocês falaram no chat. Vou deixar aqui 2 minutos. O que lhe vem à mente quando você ouve as palavras cidade, comércio? Falamos sobre isso na última aula. 2 minutos. Voltamos, galerinha, para o chat. Bastante respostas aqui. Vocês estavam sem som, né? Um tempo atrás, nós estávamos observando aqui. A equipe técnica conseguiu resolver. Mas vocês, o que nós falamos no começo, foi um pequeno resumo da aula anterior. Alguns elementos que proporcionaram a passagem aí da Idade Antiga para o mundo medieval, e aí já entramos na questão disparadora, né? Que é essa questão que nós sempre colocamos. Então, o que os estudantes colocaram aqui, professora Janaína,
Janaína, né? Que a introdução é aí praticamente a questão disparadora, foi que o comércio lembra cidadãos, né? Que foi a Larissa que respondeu, o Rafael, né? Ele coloca que o comércio lembra também emprego. E teve um outro estudante aqui que subiu rapidinho, que também ele fala da questão da poluição. Então, cidadãos, e vendas e também poluição foram as palavras que mais apareceram aqui no chat. Ok, muito bem. Ótimas respostas. Vocês estão se referindo aí às cidades modernas, então por isso que vocês, alguns responderam à poluição. Na aula anterior eu mostrei para vocês, inclusive, a cidade de São Paulo. Mas, voltando aqui para o nosso contexto de transição do mundo antigo para o mundo medieval, qual é a relação aí de cidade e comércio? Olha só, pessoal, cidade e comércio é causa e efeito. Você não tem um comércio se você não tiver uma cidade. Você não tem uma cidade se você não tiver um comércio. Então, o comércio, ele é um centro, ele é um lugar onde tem um adensamento populacional. Nossa, professora, que palavra difícil. Você falou agora, adensamento populacional. Mas é isto. Nas cidades, nós temos ali uma concentração. As pessoas estão na cidade. Elas se concentram ali num território e, nesse território, elas começam a comercializar. Certo? Então, cidade e comércio, elas são ali, ó, andam juntas, né? Elas têm essa relação. Se não tiver um comércio, nós não temos a cidade. Se não tiver a cidade, não tem o comércio. Isso aconteceu neste momento de transição do mundo antigo para a Idade Média. Olha só, vocês se lembram que os povos germânicos, que eram chamados de bárbaros, né? E vocês sabem que eles eram chamados de bárbaros porque os romanos achavam que a cultura deles era inferior, só por isso, certo? Foram chamados de bárbaros aí de uma forma bem pejorativa. Mas, o que aconteceu? Vamos lá. Esses bárbaros começaram a adentrar a parte do Império Romano. Eles chegaram com cultura, com língua, religião, tudo muito diferente. E quando eles chegam, eles também trazem ideias e produtos. Só que as pessoas que estavam ali na parte ocidental do Império Romano, os senhores, né, aqueles senhores começaram a ficar muito contrariados com a chegada desses povos bárbaros, germânicos, certo? Eles ficaram tão contrariados que eles saíram da cidade. Eles saíram ali daquele centrinho onde estava todo mundo morando meio que perto, porque ali tinha um comércio, tinha toda uma vida acontecendo, e começaram a ir para as zonas rurais. Então, eles saem da cidade e vão para as zonas rurais. Eles começam a adentrar os campos, beleza? Então, vocês percebem aí que nós teremos uma diminuição das cidades e, consequentemente, uma diminuição do comércio. Então, nós teremos aí na transição entre mundo antigo e a Idade Média, um momento onde a cidade ela vai perder a sua importância. Logo, o comércio também vai diminuir. Aí, o que vai acontecer? Agora sim, eu vou vir aqui, ó, para cá. Na aula passada, eu falei para vocês da construção dos feudos. Ah, mas como que começou? Qual é a estrutura? Depois a gente fala disso, certo? Eu vou falar aqui do feudo dentro desse contexto mesmo de transição. E aí nós temos o feudo, que dentro do feudo nós temos, dentro desse sistema, né, que é o feudalismo, nós temos aqui uma hierarquia. A sociedade feudal funciona assim, ó. Lá em cima, nós temos o clero. O clero, o que ele faz? Ele ora. Né? Ele ora, ele cuida das terras também, ele distribui terras, cuida da parte espiritual das pessoas ali dentro do feudalismo, desse sistema. Depois, qual é a outra classe que também tem lá os seus privilégios? Os nobres. Quem são os nobres? Eles são alguns cavaleiros que vão para as guerras, são donos de terras também. E, na base aqui, a maior parte da população são os servos. O feudo, olha só, no feudo, nós temos essa organização social aqui, né, que é clero, nobreza e os servos. E a base econômica de um feudo é a agricultura, certo? Ficou claro aqui, sexto ano? Então, no feudo, a base é a agricultura. Aí, olha só, bom, agora nós falamos para vocês, desde o começo da aula, que nós falaríamos aí dos mercadores. Cadê os mercadores, professora? Até agora você não falou dos mercadores. É porque nós estamos na transição, vocês lembram? Então, nessa transição, os mercadores, gente, eles não têm lugar nessa sociedade aqui, ó. Eles não cabem aqui,
certo? Eles não vão caber aqui. E olha só, clero, nobres e servos. Não tem lugar nessa estrutura social para os mercadores. Por quê, professora? Por que não cabe os mercadores dentro dessa estrutura social do feudo? Pessoal, os mercadores, eles estão aí à parte. Eles criam uma outra forma de organização de cidades. Eles ficaram, né? Os senhores, eles foram para as zonas rurais, criaram os seus feudos. Algumas pessoas que não tinham como trabalhar nas cidades começaram a ir para esses feudos, e ali nós temos todo um contrato de fidelidade, mas a gente vai falar disso depois, certo? O que é importante aqui? Redução do comércio, mas ele não desapareceu. O comércio ainda existia, em menor escala, mas existia. Agora, vamos pensar aqui na figura do mercador. Quem é o mercador, né? Porque ele não cabe naquela outra estrutura que eu mostrei para vocês. Porque aquela estrutura feudal, ela é estamental. Estamental. Então, olha só. O mercador, ele trabalha com o quê, pessoal? Com o comércio. Ele mora no feudo? Não. Ele mora nos burgos. Nos burgos, que são essas pequenas cidades que estão mais próximas aí de cidades comerciais. Eu vou mostrar para vocês aqui. Espera só um pouquinho. Olha só. Vocês se lembram da aula anterior que nós falamos, a professora Fernanda veio aqui, sabe, professor Carlos, foi tão legal. Ó, e ela montou esse feudo aqui. Vocês se lembram? Então, nós temos, ela até colocou aqui a bandeirinha, né? Feijana. Nós temos aqui a igreja. Aqui, ó, a igreja. Aí tem aqui esse castelo, ela falou que era onde moravam os senhores, né? Os donos desse feudo. Temos aqui uma parte que é a plantação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, esse verdinho, né? Ela falou que é a plantação. E ela construiu o seu feudo. Isso aqui é um sistema feudal. É uma forma de moradia feudal. Como eram os burgos? Os burgos não eram tão diferentes. Eles também tinham uma fortificação. Era uma cidade que tinha uma fortificação. Por que tinha fortificação? Tanto os burgos quanto os feudos. Vocês se lembram que os bárbaros estão chegando? Então, tem uma série de conflitos ali naqueles territórios. Logo, foi necessário murar essas moradias, né? Essas cidades. Então, elas são todas muradas. Tanto que vocês viram na aula anterior, uma cidade, foi Gênova, se eu não me engano, que vocês viram uma cidade lá toda murada. Então, elas eram muradas. Aí a gente começa a muralização das cidades nesse período medieval. Bom, espero que até aqui esteja tudo claro. O que eu quero deixar muito frisado aqui? A diferença de burgo para feudo. No burgo, temos, olha aqui atrás de mim, o comércio. No burgo, nós temos os mercadores, certo? O burgo também é uma estrutura, é uma cidade que está murada. Então, ó, nós temos o mercador, nós temos o comércio e isso é o burgo. Agora, no feudo, que também está coexistindo neste momento. Aí, o que é coexistindo? Você fala umas coisas que eu não entendo às vezes. Coexistindo, pessoal, existindo ali junto, tá bom? Que existe junto no mesmo momento, é isso. Mas aí a gente fala coexistindo, certo? No feudo, então quem está lá no feudo? Quem participa desse tipo, né, de sociedade? O clero, os nobres e os servos. Feudo, nós temos a atividade econômica agricultura. Burgo, nós temos o comércio, certo? E na figura do comércio, nós temos aí a grande importância dos mercadores. Então, agora, é a hora de fazermos aí uma leitura compartilhada. Nós vamos ler aqui, vocês leem aí. Vamos ler uma contextualização sobre os mercadores. Eu vou colocar no texto aqui, ó, mercadores e aventureiros, o caso de Marco Polo. O professor pode ler para nós, por gentileza? Vamos lá, galerinha, preste atenção. Lembre-se que nós estamos aqui lendo tudo que vocês estão colocando no chat. Então, preste bem atenção na aula e participe. Durante a Idade Média, os perigos e dificuldades de locomoção não impediram que viajantes, mercadores e explorações percorressem territórios longínquos e com culturas muito diferentes das suas. Assim, o relato que ganhou mais fama foi o do mercador veneziano Marco Polo, que teria vivido na China, na época do imperador de Kublai Khan.
Neto de nós lemos Gengis Gengis Khan, né? Khan. Porque eu tenho o hábito das línguas antigas, aí eu coloco o G. Então, Gengis Khan. Pode, pode Para parar agora? aqui, pode Então, parar, vamos muito lá. obrigada. Então, assim, ó, nessa parte que o professor leu, que o professor Carlos leu, o que está dizendo? Qual foi a informação passada aqui? Que na Idade Média existiam muitos perigos e dificuldades para que esses mercadores trouxessem esses produtos para a Europa. No caso do Marco Polo, ele foi até a China, lá, né, no período onde ele teve que enfrentar algumas. Porque para chegar na China, ele passou por territórios que estavam em conflito. Então, tinha a dificuldade dos conflitos territoriais. Tem um período aí que os sarracenos, eles eram muito violentos, eles estavam ali dominando meio que o Mediterrâneo. Então, tinha a questão também das navegações, eles não conheciam exatamente os mares, eles sabiam, mas ainda não tinham certeza. Nessa primeira parte, o professor leu isso. Existiam muitas dificuldades. Nós falamos nas aulas anteriores sobre as dificuldades de trazer nessas especiarias. Já falamos também, inclusive, quais são as especiarias e a importância dela. Prof, Aí, pode tem uma falar, coisa Pro. interessante também aí nesse período do feudalismo, né? Feudalismo, uma aluna colocou aqui, prof, eu não entendi o que é feudalismo. Vamos dizer assim que é uma grande fazenda murada, né? Onde o castelo é a figura principal e os servos estão trabalhando ali. Existia uma questão aí, por exemplo, porque fora dos castelos, dos feudos, eram grandes extensões de florestas. E existia aí tanto o medo dos ladrões, né, de saqueadores, como também as lendas de assombrações que se contavam na época. Então, muitas pessoas tinham medo de atravessar, né, as florestas, sair do feudo, chegar nas cidades, por causa do medo que eles tinham das lendas que se contavam naquela época. Olha só, então aqui juntando a leitura, mais a contextualização do professor Carlos, essas são as dificuldades encontradas pelos mercadores para fazer o transporte desses produtos. Lembrando que tudo isso, gente, ó, o fato de um mercador trazer um produto por exemplo, da China para a Europa, vai mudar toda a estrutura do mundo que nós conhecemos até aqui, ó, que é o mundo antigo. Isso vai mudar tudo, está bem? Eu vou pedir para o professor continuar a leitura no próximo parágrafo, por gentileza. Vamos lá? Marco Polo esteve no Oriente acompanhado do seu pai Nicolò e de seu tio Mafeo, onde viveram por 24 anos até retornarem a Veneza. Ali acabou sendo preso em 1296, ao se envolver na guerra contra Gênova. Teria sido na prisão que narrou suas histórias a Rucellio de Pisa, que as teria escrito no francês antigo. Liberto em 1299, tornou-se um rico mercador. Olha só, pessoal, neste primeiro momento, o comércio, ele diminuiu, certo? Porque os senhores começaram a ir para as partes mais rurais, começou aí a formação do feudo, só que isso não ficou por muito tempo assim. Vai ter um momento que esses mercadores, eles começam a trazer suas mercadorias, ideias, histórias de outros lugares. Inclusive, o Marco Polo, ele é responsável aí pela produção dos mapas que levaram à Rota da Seda, porque ele e o pai dele, ele foi para a China com o pai dele, e eles foram pela Rota da Seda. Vocês se lembram, numas aulas anteriores, que eu mostrei, inclusive, um mapa da Rota da Seda? Então, eles foram por lá. Muito do que foi conhecido naquele momento sobre essas rotas para o Oriente foi através das lendas, dos contos de Marco Polo. Está bem? Então, aconteceu mais para frente, a gente ainda vai trabalhar muito mais o feudalismo, falaremos muito mais sobre todo esse contexto econômico, social e político, mas como o foco hoje aqui é o comércio e as cidades, vai chegar um momento lá entre o século 12 e 14, isso lá na frente, tá bom? Deu um salto agora na história. Vai acontecer um renascimento cultural. Aliás, renascimento comercial. Então, aquele comércio que tinha decaído aí, né, que abaixou, que deu uma diminuída por conta do feudalismo, ele lá no século XII, entre século XII e XIV, ele vai renascer. E quem renasce com esse comércio? Os
burgueses. Aí já é uma outra classe social, gente, é uma outra história muito rica, cheia de detalhes. Mas, sabe esses mercadores? Porque esses mercadores, nesse sistema feudal aqui que a gente explicou, eles não eram tão bem vistos assim. Tá? Inclusive, sexto ano, essa prática de ser mercador, ela era vista até como algo não muito positivo, porque você não estava dentro daquela estrutura, que eu vou mostrar aqui de novo, ó, feudal. O mercador, ele não está obedecendo aqui a tríade. O que é a tríade? É esse sistema social aqui, ó. O mercador, ele não obedece esse sistema social, ele se faz sozinho. Então, como ele não está dentro desse sistema feudal, dentro dessa tríade obedecendo, porque o sistema feudal é assim, ó, é estamental. Cada um tem o seu lugar. Então, olha lá, quem nasceu para ser do clero, vai ser do clero. Quem nasceu nobre, vai ser nobre, seus filhos serão nobres, seus netos serão nobres. Filho de nobre é nobrinho, igual a professora Luísa fala. Filho de servo, servinho, para sempre, não tem alteração social. Essa sociedade, ela não tem ascensão social. Ó, essa sociedade não tem como você ascender socialmente, certo? Então, de servo, você não passa para nobre. Ai, aí sempre na sala tem alguém que pergunta assim, ai, professora, mas e se um nobre se apaixona por uma camponesa e os dois se casam e têm filhos? Os filhos serão camponeses, está bem? Ah, mas essas histórias são tão bonitas que nós vemos muitas histórias assim, né? Desenhos, filmes, onde um nobre cavalheiro, ele vem no cavalo, ele se apaixona por uma camponesa, e essa camponesa, ela tem um filho, e ele vai ser príncipe. Não é bem assim, tá? Infelizmente, desculpa, eu sei que acabei com todo o romantismo da história, mas não acontecia bem assim. Nasceu servo, vai ser servo. É assim a sociedade feudal. Aliás, era, né? A sociedade feudal funcionava assim. E esses caras aqui atrás, ó, deixa eu, deixa eu ver para onde eu vou. Esses carinhas aqui, ó, esses mercadores, eles não obedecem àquela lógica daquela sociedade. Esses mercadores, eles fazem o comércio e eles moram nesses burgos. A princípio, não são muito bem vistos, está bem? Eles são considerados aí meio que aventureiros e tal. Mas eles vão mudar também, aí numa próxima história, toda a lógica também do mundo medieval. Eu tenho agora para vocês, a gente vai ler rapidamente os relatos de Marco Polo. Pessoal, precisamos também mobilizar a nossa competência leitora para que vocês se transformem em bons escritores. Professor Carlos, por gentileza. Vamos lá? Eu leio daqui e vocês leem daí. Não sabemos com certeza quais relatos de viajantes como Marco Polo foram reais. Mesmo assim, são fontes históricas, porque trazem elementos, se não são reais, mas presentes no imaginário medieval, influenciando exploradores posteriores que criaram mapas e planejaram as suas viagens a partir disso. Apesar de ter havido viajantes que foram à China antes de Marco Polo, foi o seu relato o mais conhecido pela riqueza de detalhes. Eles abordavam aspectos administrativos e econômicos fantásticos, mas também técnicos e práticos que encontramos também nas cartas dos mercadores. Esses relatos contribuíram para a Idade Média, ainda alimentando o imaginário do tempo presente, sendo o cenário de filmes, jogos, grandes eventos, como as chamadas feiras medievais com os cosplayers. Então, pessoal, olha só. Muito do que eles falavam era lenda, mas a importância destes mercadores é porque eles ajudaram a traçar os primeiros mapas, né, principalmente do Oriente, foram feitos através dos relatos destes mercadores. Algo importante também, que até o professor Carlos já comentou, é sobre esse imaginário do mundo medieval, né? Os mercadores, eles alimentam, eles fomentam essas histórias e através dessas histórias nós compreendemos um pouco aí do comportamento social, das microestruturas. Ai, professora, você está falando muito difícil hoje.
hoje. Olha só, sexto ano, quando eu falo microestruturas, eu estou me referindo àquelas relações mais pessoais, as religiões, as histórias entre as pessoas, são relações mais pessoais. Quando eu falar macroestrutura, aí eu estou falando da economia, de um cenário maior, está bem? Bom, acho que eu falei bastante aqui. Vou deixar na tela para vocês uma fonte também, dá uma olhadinha aí nessa fonte, olha só. Este manuscrito, ele é de cerca de 1350, é uma das cópias existentes mais antigas de Les Voyages de Marco Polo. Le Voyage. Le Le Voyage. As viagens de Marco Polo. de Marco Polo. Fonte Biblioteca Digital. E interação no chat. Professor, pode ler a interação para nós, por favor? Vamos lá, galerinha. Todo mundo aí com o olho na tela e dedinho no teclado para digitar. A partir da leitura do texto e da análise das fontes históricas, explique, com suas palavras, a importância da figura do mercador e dos relatos que eles registravam em suas viagens. Quantos minutos, professora? Daremos 1 minuto. 1 minuto, dedinho no teclado e contextualizando a resposta. Voltamos para a interação. Eu estou aqui ligadinho também no aplicativo do Centro de Mídias. Vamos ler aqui as respostas. Kailane, né? A Vitória vai dizer, Kailane vai falar que alimentava o imaginário. A Vitória vai dizer que servia para que todos ficassem sabendo, né, o que aconteceu e por quê. Boas respostas. Kawari, é isso o nome? Foram importantes para a criação de mapas. O Carlos Cauã vai dizer, era importante, né, porque havia muitas riquezas naquilo que eram contados. E aí alguns estudantes, né, como a Isabelle, ele tinha que vender alguma coisa para se sustentar, né? Adorei. Então olha o que ela diz, né, que ele vendia as suas histórias. Perfeito. Né? Assim, perfeitas respostas, é isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui mais 2 elementos para a gente encerrar essa questão. Vocês estão de parabéns. Os mercadores, eles foram importantes porque eles trouxeram produtos, né? Além de produtos, ideias. Eles trazem ideias aí dentro deste cenário, que é a transição do mundo antigo para o mundo medieval. E agora, nós temos essa parte da nossa aula que nós gostamos muito, que é esse quadro do protagonista juvenil. Nós temos um vídeo da aluna Bianca Aquino, ela é do 6º A, da Escola Adelaide Rosa de São Paulo. Vamos ver o trabalho, então, da Bianca? Oi, meu nome é Bianca Aquino, sou do 6º ano A da Escola Adelaide Rosa. Neste trabalho, irei apresentar para vocês um pouco da Grécia Antiga, ou melhor, os deuses da Grécia Antiga. Primeiramente, irei apresentar para vocês a árvore genealógica dos deuses gregos, só que ela não está aqui, então iremos até ela. Bom, galera, estamos aqui com nossa árvore genealógica dos deuses gregos. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o começo de tudo. Bem antigamente, quando não existia muitas coisas, havia um único Deus, sendo ele Caos. Bom, esse Caos, ele era hermafrodita, então ele teve 4 filhos. Eros, Tártaro, Erebus e Gaia. Gaia foi sua única filha que lhe deu netos, 3 netos, Montanhas, Pontos e Uranos.
Uranus se juntou com sua própria mãe, Gaia, e teve mais 4 filhos. Ciclope, Hecatonchires, Cronos e Oceanos. Cronos, ele que se casou com 2 mulheres, sendo elas Rhea e Fibe. Fibe teve uma filha que se chamava Leto. E Rhea teve Hestia, Hades, Poseidon, Deméter e Zeus. Zeus, ele casou com 3 mulheres, sendo Hera, e teve Hefaestes, Hebe e Ares. Com Deméter, sua própria irmã, teve Perséfone. Com Metis, teve Atenas. Zeus também se casou com sua meia-irmã, Leto, e teve Apolo e Ártemis. Oceanos se casou com Tétis e teve Iápetos. Iápetos teve 3 filhos, Atlas, Prometeus e Epimeteus. Atlas teve Maia e Epimeteus teve Dione. Aí é que Zeus entra nessa história. Pera. Vocês viram que Zeus entrou muitas vezes nessas histórias? Por isso que ele se chama pai de todos. Porque ele teve um monte de filhos com um monte de pessoas. Um monte de deuses, melhor. Bom, com Zeus, com Maia, teve Hermes. E com Dione, teve Afrodite. Bom, galera, esse foi a nossa árvore genealógica dos deuses gregos. Vocês viram que é muita coisa para aprender, né? Mas ao pouco vocês vão aprendendo. Agora iremos ter uma breve apresentaçãozinha de alguns deuses, não é todos, porque é muitos deuses. Vamos ter uma breve apresentaçãozinha, espero que vocês gostem. Tchau! Olá, sou Caos. Foi o primeiro deus que já existiu na Terra. Dei a criação para os meus filhos. Bom, eu sou uma parte mulher e uma parte homem. Como preferirem, hermafrodita. Olá, sou Zeus. Sou deus do relâmpago, das chuvas e dos trovões. Olá, sou Poseidon. Sou deus dos mares. E indivíduos acreditavam que eu fazia desastres naturais marítimos. Olá, sou Hades. Sou deus do submundo e guardo as almas perdidas. Almas ruins. Olá, sou Afrodite, deusa do amor, da luxúria e da beleza. Olá, sou Artemis, tenho uma vida selvagem e sou deusa da caça. Olá, sou Apolo, deus da cura, da justiça, da profecia, do sol, da música, dos poemas e das artes. Olá, sou Hermes, deus da riqueza, da magia, do sono, da fertilidade, da sorte, das viagens, das estradas, dos comércios, das linguagens e dos ladrões. E aí, aceita comprar? Achei ele no canto. Olá, sou Hera, deusa do casamento, do nascimento, da fertilidade e da fidelidade. Professora Ruth, parabéns pelo trabalho da sua aluna Bianca. Que coisa mais linda, estamos todos aqui apaixonados. Olha aí, merece aplausos. Bianca, que trabalho lindo, estamos encantados aqui. Todos nós aqui estamos encantados com o trabalho que que você nos entregou. Parabéns. Olha só, todos os estudantes são nossos convidados a participar desse quadro Protagonismo Juvenil. É lógico que a gente não vai ter como colocar todos os trabalhos, mas quando vocês colocam lá na hashtag Eu no CMSP, nas redes sociais, nós sempre olhamos e validamos. Eu gosto muito de ver o quanto que vocês são protagonistas e o quanto esses alunos se reinventaram, né, nessa nova forma de estudar. Parabéns para todos vocês, para os alunos, para os professores e para os pais também que estão ali acompanhando. Não é isso, Pro? Olha que professora e artista maravilhosa. Que criatividade.
parabéns. Bianca, né, é o nome dela? Bianca. Parabéns, professora Ruth, a galera aí da escola, excelente trabalho. E olha, eu vou passar do tempo, né, elogiando, porque merece muitos elogios. E, professora Janaína, eu já acho que a gente já pode pedir aposentadoria, porque a educação de São Paulo está garantida. Sim. Com essa garotada que está aí subindo e se manifestando. Parabéns, não tem palavras para poder continuar elogiando, ou usaremos todos os vocabulários que nós temos para te elogiar, Bianca. Final da aula, avalie aí no QR Code e com essa contemplação maravilhosa do trabalho da Bianca, nós já vamos nos despedindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima aula. Gravando, take 1. Eita, já foi? Pega aqui, pega aqui. Fala, galera, tudo bem? Eu tô aqui para contar uma coisa para vocês. É uma coisinha que vai ajudar todo mundo por aí. A partir de setembro, você vai poder acessar o repositório das aulas através do aplicativo do Centro de Mídias sem usar nadinha da sua franquia de internet. Sim, eu disse de graça. E você deve estar se perguntando o que é mesmo repositório? Calma, eu já te explico. Repositório é onde ficam guardados os vídeos das aulas e também os slides de apoio de cada aula. Tudo disponível para você, ó, facinho. Ah, gente, ter acesso a todo esse material é uma baita ajuda para alunos e professores. É ou não é? Olha só, lá você faz a busca do material por ano, por série ou por componente curricular. Então se você perdeu uma aula, se você ficou com dúvida, ou melhor, se você quer aprofundar os estudos em determinada matéria, a gente dá uma mãozinha para você. Agora, fique esperto, para ter acesso gratuito a todo esse material, tem que ser através do aplicativo do Centro de Mídias, ok? Pra quem gosta de estudar, esse é um presentão, não é? Então, ó, força, foco e continue acompanhando as aulas através do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Até mais, tchau!